Olá amigos, olá irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de esperança. Nossa reflexão tem como título O Encontro com Jesus nas Nuvens. O texto bíblico para nossa leitura está no livro do Apocalipse, no capítulo 20. Nós vamos ler o final do verso 5 e o verso 6, que diz: Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Meus amigos, observem que esse texto bíblico está falando da primeira ressurreição. Notem que a palavra de Deus está nos dizendo que é bem-aventurado aquele que tiver parte na primeira ressurreição. E quando a Bíblia menciona bem-aventurado os que têm parte na primeira ressurreição, ela está dizendo que haverá uma segunda ressurreição, em que as pessoas ressuscitarão, mas não terão a vida eterna. A palavra de Deus, meus amigos, nos ensina que a primeira ressurreição ocorrerá no dia da volta do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que de todas as pessoas que estão nas sepulturas, no dia da volta de Jesus, aquelas que morreram em Cristo, que foram fiéis até o dia da sua morte, essas pessoas ressuscitarão para receberem o dom da imortalidade, ou seja, para receberem a vida eterna. Meus amigos, diante dessa informação que a palavra de Deus nos dá, de que haverá duas ressurreições, cabe a cada ser humano saber sobre essas duas ressurreições. A Bíblia nos ensina, meus amigos e meus irmãos, que Deus, o Criador dos céus e da terra, dá o direito a cada ser humano de escolher se ele quer a vida eterna ou a morte eterna. Isso significa que cada ser humano pode escolher se ele quer ressuscitar na primeira ou na segunda ressurreição. E é bom também nós sabermos que Deus respeita a decisão de cada ser humano quanto ao assunto da salvação. A Bíblia, meus amigos, é muito clara em nos dizer que a primeira ressurreição é a ressurreição das pessoas que morreram em Cristo, a contar lá do tempo de Abel. Todos os salvos ressuscitarão por ocasião da volta de Jesus. Quanto a isso, Jesus nos diz ali no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 10, Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que forem fiéis até o fim e morrerem confiando em Jesus, essas pessoas ressuscitarão para uma vida eterna. A Bíblia nos ensina, meus amigos, que entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, haverá um espaço de tempo de 1000 anos. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 14 e o verso 16, o apóstolo Paulo nos explica o seguinte, leiam comigo. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Vejam, meus amigos e meus irmãos, que mensagem poderosa e confortadora.
o apóstolo Paulo nos transmite aqui nestes versos. Que promessa maravilhosa, meus amigos, a palavra de Deus nos dá, que é a promessa de reencontrarmos com todos os nossos amigos, nossos queridos, aqueles que estão dormindo na sepultura. Por ocasião da volta de Jesus, haverá um grande encontro, porque aqueles que foram salvos, morreram salvos, ressuscitarão para nunca mais separar dos seus queridos. Louvado seja Deus por esta promessa maravilhosa, que nos traz alegria ao nosso coração, por saber que a morte não é o fim de tudo, mas que Jesus Cristo trará de volta todos aqueles que morreram crendo nele, crendo nas promessas de Deus. E a pergunta que muitas pessoas fazem é a seguinte: e os mortos que não ressuscitaram por ocasião da volta de Jesus, quando irão ressuscitar? No próximo vídeo nós daremos continuidade a este assunto e falaremos então o que vai acontecer com os mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição. E antes de terminar, eu quero aproveitar a oportunidade e convidar você para se inscrever em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para que você possa ter a continuidade dos assuntos que estamos tratando. E também para você se inteirar dos demais vídeos, porque nós estamos gravando um vídeo por semana. Meus amigos e meus irmãos, eu quero terminar essa reflexão lendo para vocês o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no verso 17, onde o apóstolo Paulo fala o que acontecerá com todos os vivos que estiverem salvos quando Jesus voltar. Leiam comigo. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Meu amigo e minha amiga, ao finalizar essa reflexão, eu quero dizer para você que jamais você deve pensar em deixar de fazer parte daquela grande multidão que subirá para encontrar-se com Jesus nos ares. Jesus hoje está nos convidando para fazermos parte daquela grande multidão que Ele vem buscar e levar para morar no reino do seu Pai. E agora, com esse pensamento, eu te convido a orarmos ao Senhor. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, nosso Deus, obrigado pela salvação que temos em Jesus Cristo, obrigado por Tuas bênçãos, obrigado por Tua palavra que nos orienta e nos mostra como será a vinda de Jesus e o que vai acontecer com as pessoas que morreram crendo em Jesus e também aqueles que estiverem vivos quando Jesus aparecer. A Bíblia nos orienta e nos mostra que será um dia glorioso para quem acreditou na Tua palavra, quem aceitou a Jesus como Salvador e quem se preparou para o encontro com Jesus. Obrigado, Senhor, pelo convite que nos faz para vigiarmos e orarmos, porque o dia da volta de Jesus está prestes para acontecer. Eu peço a bênção sobre todos os nossos amigos, os nossos irmãos, que o Senhor venha atender cada pedido de oração que as pessoas fazem em nosso canal. E todos nós sintamos o Teu Espírito guiando-nos e nos preparando para a bendita volta de Jesus. Nós Te pedimos essas bênçãos e Te agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.